Meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante acerca de Israel, acerca de ter que abençoar Israel, a nação, para ser próspero e tal. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Novamente falando disso, mas agora de uma forma bem mais coerente e, obviamente, atacando os argumentos principais de quem crer nesse sentido ou prega isso como doutrina de ter que abençoar Israel para ser próspero. A primeira argumentação ou o primeiro argumento de quem defende essa doutrina ou a raiz dessa árvore doutrinária é Gênesis 12, 2, 3, que fala para Abrão que aqueles que lhe abençoaram seriam abençoados, aqueles que lhe amaldiçoaram seriam amaldiçoados, e as famílias ou todas as famílias na face da terra seriam benditas por ele. E acontece porque então Abrão vai ter o seu nome mudado para Abraão, Sarai para Sara, já que é sua madre Abre, e ela tem já com uma certa idade, quase 100 anos, o seu filho, que se chama Isaac. E Isaac vai ter quem? Esaú, e vai ter Jacó, gêmeos. Esaú, por conta de um capricho, de um desejo, acaba vendendo a sua primogenitura, ou seja, a sua bênção. É claro que Jacó aproveitou da fragilidade do irmão para ascender o poder, ao ponto dele enganar inclusive seu pai, que estava cego, Isaac, se fingindo ser o menino Esaú, colocando pelo e tal. Então aí já começa o grande equívoco, porque a bênção, se nós formos analisar, era para passar de Abraão para Isaac e para Esaú, porque ele é o primogênito. A descendência, a bênção era para os primogênitos, o cumprimento da palavra para isso. E Isaac foi enganado pelo filho, foi enganado por Jacó. Depois Jacó teve a consequência do seu mau ato, foi enganado também por Labão, seu sogro, que fez ele trabalhar 7 anos, prometendo Raquel, mas ele não deu Raquel, deu Lia. Depois mais 7 anos para ter Raquel, e a questão também do salário, que aumentou 10 vezes, ou mudou 10 vezes, melhor dizendo, e o escravizou, ele pagou por aquilo que ele fez. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas não quer dizer, porque ele pagou, entre aspas, pela mentira que ele inventou para ter a bênção, que de fato ele estaria convalidado com a bênção. Aí vem aquele episódio dele agarrar o anjo, entre aspas, ou lutar com o mesmo para receber a bênção, ter o seu nome mudado, de Jacó para Israel. Porque Israel quer dizer aquele que lutou com o anjo. Como já disse, já tem uma falha aí na descendência para prosperidade. Ou seja, na posteridade de Abraão há uma falha para a prosperidade. Vamos a outra argumentação, que está lá em Salmos 122, 6 ou 8, que fala de orar para a paz em Jerusalém. Aquele salmo é de 1104 a.C., ou seja, estão falando de 3.000 anos, e possivelmente um salmo de Davi, que se aplica mais ao contexto histórico da época do que algo que seja futuro, ou sirva para o futuro. A Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar, orar pelas autoridades, isso já no Novo Testamento, isso é um dever do cristão. Mas não diz ou especifica no Novo Testamento orar para tão somente Israel ou Jerusalém. A palavra Jerusalém quer dizer cidade de paz ou morada de paz. Se nós formos interpretar Jerusalém, na Bíblia nós temos no mínimo as 3 definições. Porque nós temos a Jerusalém física, que é a cidade, nós temos a Jerusalém espiritual, a nova Jerusalém, que desce do céu e tal, e nós temos possivelmente uma Jerusalém que vai servir para o milênio. E ali no contexto de Davi era obviamente o povoado de Jerusalém. Mas nós cristãos temos que nos preocupar em entrar na nova Jerusalém e não se preocupar com a prosperidade ou com a terra de Jerusalém, que os judeus tanto cultuam. E ainda cabe destacar que Jesus disse, me parece que está lá em São Lucas 13, 30 e pouco,
a respeito de Jerusalém. Quando ele então estava chegando, parou lá num alto monte, ou perto do monte, e acabou então orando e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, até quando matareis aqueles que vêm em nome do Senhor? Até quando matareis os profetas e tal? Vós nunca recebereis a bênção enquanto fizermos isso. Mais ou menos nesse sentido. Como eu queria abraçar-vos, como a galinha abraça ou acolhe os seus pintinhos. Mas eles não quiseram, eles rejeitaram. Jesus fez a oração. E aí implica exatamente nesse contexto. Nós devemos orar, sim, não especificamente para a nação israelita ou Jerusalém, para todos, a fim de arrependimento. A nossa Jerusalém não é terrena, é celestial. Não precisamos cultuá-la. E outro dado que é, de fato, constatável e se depreende ou se interpreta da fala do próprio Jesus, que Jerusalém não vai ser próspera enquanto não aceitar um profeta do Senhor. Que Jerusalém não vai ser abençoada enquanto não aceitar um profeta que vem em nome do Senhor. Você pode orar pela paz de Jerusalém, você pode orar pela paz de Israel, mas enquanto ela não fazer a sua parte, ela não vai receber nada da parte de Deus em Jesus. Será que isso não é compreensível? É claro que é. Porque a gente não está falando de uma terra, a gente está falando de nação, de gente, de pessoas. Podemos sim orar, mas não vai surtir nenhum efeito, e muito menos algo que venha surtir como prosperidade, como diz os Salmos, porque ali os judeus não aceitam a Cristo. Quando Davi pediu para orar, era porque ele era o rei. Quando não era ele o rei, era o seu filho, e o povo judeu, de alguma maneira, estava com Deus, temia o Senhor. E era orar para a paz de Jerusalém, no sentido de que ela não viesse ter mais conflitos com outros povos pagãos da terra, para que ela não andasse até mesmo em idolatria e perdendo por conseguinte a bênção de Deus. Será que não fica claro isso? É claro. Para quem tem a lógica do raciocínio que o próprio Espírito de Deus dá para decidir as coisas, entende. Mas quem não tem, infelizmente, vai criar aí bicho de 7 cabeças. Eu não vou atacar aqui pessoas que defendem essa posição de ter que abençoar Israel para ser prosperado, mas que é um equívoco à luz do Evangelho, é. Aí vem o terceiro argumento, que aí se baseia em aos Romanos 11, 10, 9, que Paulo fala ali de igreja, Paulo fala ali dos remanescentes que aceitaram a Jesus, fala dos judeus, melhor dizendo, que aceitaram a Jesus, e fala daqueles que não aceitaram a Jesus. Há um entendimento de que talvez, quiçá, Deus tenha ainda, obviamente, uma certa, de fato, compaixão dos judeus. Aqueles que não aceitaram a Jesus. Pode ser que Israel seja restaurado, pode ser que durante o governo do anticristo, passando a perseguição, se eles não cederem a marca da besta, aceitarem a Cristo, pode ser salvo. Nesse contexto, pode ser, também não é muito garantido, a Bíblia é enfática nesse sentido. Agora, utilizar esses versículos para falar de agora, desse tempo que nós estamos passando, que não é o tempo de tribulação, do tribulacionismo, não é o tempo do governo do anticristo, não é o tempo que a igreja foi arrebatada, é uma insanidade teológica, já diria. Uma maluquice teológica, um marabalismo sem, de fato, coerência bíblica. A Bíblia estaria se contradizendo se pensar nessa forma. Ali se fala da igreja do Senhor, se fala daqueles que eram judeus e que se converteram, inclusive que Paulo vai falar, me parece lá em Gálatas ou Efésios, acerca do Israel de Deus, que são aqueles que outrora era Israel dos judeus e passei a Israel de Deus porque aceitaram a Cristo Jesus. E ali aos Romanos, Paulo considera muitas coisas. Considera que por conta da cegueira
ou por conta da rebeldia dos judeus, abriu a porta para a salvação para os gentios. É uma verdade. Mas Deus, na sua onisciência, já sabia isso. Ele também fala da questão dos judeus que aceitaram Jesus. E fala desses, mas no sentido de pedir para Deus, de orar para que Deus tenha compaixão deles. Não quer dizer que vai cumprir aquelas bênçãos lá de Abraão se nós abençoar aqueles judeus que não aceitaram Jesus. Porque a bênção é Jesus, não é mais a antiga aliança, não é mais Abraão. Abraão foi sim o pai na fé, mas Jesus disse: antes de Abraão eu sou. E dessas pedras eu posso suscitar, eu posso criar, eu posso levantar filhos de Abraão. Estava se referindo obviamente aos gentios, que ele poderia trazer a promessa de Deus, porque Abraão nada era. O que era a promessa de Deus sobre Abraão, como estava já no novo pacto em Cristo Jesus. Por meio de Jesus nós somos abençoados com as maravilhosas bênçãos celestiais, como Paulo revela. Não é mais por meio da fé abraâmica, mas isso parece que não fica claro para muitos aí que não param para raciocinar nesse sentido. E outro texto que vem a calhar com isso que eu venho dizer, é uma passagem que está lá em São Mateus 10, 40, 42, que fala: todo aquele que receber a mim, recebe ao Pai. Jesus falando. E aquele que receber um profeta em meu nome, recebe a mim, ou receber um servo. E digo: se deres um copo de água fria para um desses pequeninos, uns desses discípulos, vós prosperareis, não perdereis o seu galardão. Ou seja, ali fica claro que Jesus agora é o canal da bênção. Fica claro que não é abençoar Israel para ser próspero, é você ajudar um discípulo do Senhor para ser próspero, aqueles que são gentios, ou aqueles que são cristãos que ajudam seus irmãos em Cristo, cumprindo o amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Se você dá um copo d'água para um servo de Deus, um profeta, você vai ser prosperado, como foi prosperada a mulher sunamita por ter ajudado Eliseu, né, no caso, ao ponto até mesmo dele dar a graça dela ter um filho que ela não tinha. Depois esse filho veio a morrer, mas Deus utilizou ele para ressuscitar. Então veja, e até no Velho Testamento a gente já percebe isso, que a bênção de Deus é especificamente aos servos de Deus, não é especificamente a uma nação, a um povoado que não crê e não se configura servo de Deus. Agora que veio aqui um insight, a grande revelação. Abraão era servo de Deus, Eliseu era servo de Deus, e o que eles faziam, Deus abençoava, e quem lhes ajudava, Deus abençoava. Bem como José no Egito, onde colocava a mão, era tudo prosperado, porque Deus estava com ele, e ele era um servo do Senhor, e quem abençoava ele era próspero. Tanto é que os seus irmãos que o entregaram ficaram à mercê da maldição, porque teve aqueles 7 anos de crise. Então, é a questão servo de Deus, não é nação. E se nós formos analisar a descendência, como já disse lá no começo, ela já se desvirtuou, porque era para ser na realidade Israel e Saul. Já que não ficou claro isso, que não é você abençoar a nação para ser próspero, mas sim cumprir o mandamento de Deus, amar a Ele sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e fazer bem ao teu próximo para você ter a bênção do Senhor, ou ajudar o servo de Deus. Será que não ficou claro? O interessante é que no Novo Testamento, por exemplo, e já para encerrar, nós temos a questão de bênção e de maldição. Temos Jesus, quando olha para aquela figueira e vê que ela não tem fruto, ele amaldiçoa ela e não dá mais nenhum fruto. Aí muitos vão dizer: ah, mas aquilo é simbólico. Não, aquilo aconteceu real. Ah, é simbolismo para representar as folhas da hipocrisia dos fariseus. Não, é real, foi real. A maldição, o poder da maldição Jesus tinha. Poder da bênção e da maldição. Da mesma forma que Deus colocou sobre Abraão a bênção e a maldição. Ele estava sobre a bênção porque era o servo do Senhor. Então, aqueles que abençoavam ele ou estavam com ele fazendo a mesma coisa, recebiam a bênção. Agora, aqueles que não estavam, recebiam a maldição. Em Jesus isso é tido. Veja só. E em Paulo você vai encontrar isso também.
Porque Paulo, quando está pregando, lá vem um sujeito que vai interromper ele. Eu sempre me equivoco o nome, eu nem vou citar o nome dele aqui, mas você já deve saber, está em Atos dos Apóstolos. E ele diz o seguinte: filho de Satanás, fica cego aí. Ele fica cego, porque ele estava interrompendo, entre aspas, fazendo mal, ou amaldiçoando ali Paulo. Então Paulo tinha o poder da bênção e da maldição. A bênção quando ele curava os enfermos. Pedro também tinha isso. Então quer dizer, a questão não é nação, não é descendência, não é ordem biológica, mas sim é servir ao Senhor. Abraão serviu ao Senhor, tinha essa promessa cumprida em sua vida. Já o sujeito Jacó, que não serviu ao Senhor porque mentiu, enganou, teve malefício, sofreu. Qual foi a bênção de Jacó? Foi mais tarde, mas outrora, de início, não foi. Então não tem nada a ver com nação, e muito menos com aquele que não aceitou a Cristo Jesus. É claro que nós temos que orar para que Deus salve todo mundo, mas enquanto que eles não aceitarem a Cristo, eles não vão ser salvos, a gente tem que fazer a parte deles. Fique claro isso. E outra, a Bíblia fala também que igreja não é a continuação do Israel de Deus. Igreja é uma coisa, Israel de Deus, que é os judeus que aceitaram a Cristo e fazem parte da igreja, continuam sendo igreja, isso sim, mas os judeus que estão lá naquele antigo pacto, não aceitaram a Jesus, que seria teoricamente Israel de Deus, é uma outra coisa, não tem nada a ver. E ainda temos os gentios, pode ser samaritanos, pode ser grego, pode ser vários povos, que são aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que não conhecem a promessa de judeu, que não são judeus, que não aceitaram Jesus. O dia que aceitam Jesus, são igreja do Senhor. Os judeus que o dia que aceitarem Jesus também vão ser igreja do Senhor, por enquanto eles são judeus. E pronto, isso é finir. Não sei por que tanta complicação nesse aspecto. E esse meu posicionamento não é de agora, é desde quando me converti praticamente, ou desde quando comecei a entender a Bíblia. Tá? Não é porque agora estou afim de atacar o governo Bolsonaro, porque tem alguns aí que estão afim de atacar o governo Bolsonaro e ficam falando isso. Mas não, isso é, obviamente, no meu caso, já há muito tempo. Há muitos que acham que eu estou aqui como um sujeito que não tem compromisso com a palavra, que nunca leu a Bíblia, que era qualquer um. Eu já fui pregador. Eu tive 4 anos dentro de uma instituição, é quase um curso de teologia, eu fiz cursos teológicos. Eu não sou qualquer um, apesar de eu estar afastado de templo, de instituição religiosa, eu sei muito bem da Bíblia. E não é para me gabar, não. É só para dizer para muitos críticos aí, qualquer um aí que está falando. Não é bem assim. Outra coisa, o fato do Bolsonaro apoiar Israel, isso obviamente vem desses que sustentam essa doutrina, Silas Malafaia, tantos outros pregadores aí evangélicos, para abençoar Israel para ter a prosperidade. Mas na realidade, o que eles querem de fato é a fortuna dos israelitas, dos judeus, dos sionistas, que são os banqueiros aí ligados com bancos e tal. E eu não vejo nada de problema com relação à política externa. Israel tem lá a tecnologia inovadora que pode ajudar o Nordeste a abastecer eles com água. Ok, vai lá, pega uma nação nesse sentido inteligente, então vai. Mas a realidade é que teve muitos investidores para criar esse Estado de Israel, né? Não criou-se do nada, não foi uma promessa de Deus, prosperidade e tal. Tem outros fatores aí que, se for analisar, eu não quero entrar nesse mérito, senão alongaria por demais o vídeo. Não tem problema, quer abençoar Israel sim. No outro governo não abençoou Israel, até foi equivocado, não é não abençoar, é no sentido da política externa, porque poderia ter se unido a Israel para ajudar nesse sentido. Agora ficar com esse discurso político, porque quem abençoa Israel está com Deus, quem não abençoa Israel está com o diabo, ou quer a doutrina do diabo, isso aí é uma maluquice, para não dizer outra palavra, teológica, e também uma maneira aí que o diabo utiliza para disseminar conflito entre os irmãos, contendas dos irmãos. Respeito quem pensa daquela forma. Agora, a luz do Evangelho não sustém essa possibilidade de abençoar Israel para cumprir o que está lá de Abraão. E a promessa foi para Abraão. Abençoaremos Israel e seremos próximos. Agora, para nós ser próximos, é abençoar um servo de Deus. Aquele que aceitou a Cristo Jesus. Como já expliquei aqui. A bênção é, na realidade, você cumprir o mandamento de Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Que Deus os abençoe, faça compreender essa verdade e até a próxima. Dê o seu like se porventura não é inscrito no canal.
se inscreva. E os irmãos que pensam diferente, por favor, não me interprete mal, não queira aqui fazer algum conflito, alguma coisa, porque isso não provém de Deus. Respeito a opinião. Agora, querer colocar isso como regra maior não é bem verdade, ok?